O ponto B é equidistante dos pontos A e C. Logo, o ponto B é, né? Então, nós temos a seguinte configuração, né, pessoal? Vamos pensar aqui geometricamente primeiro, depois nós passamos para a parte algébrica. Nós temos aqui, se observarmos o primeiro quadrante do plano cartesiano, de modo que aqui é x e aqui é y, né? E aí, nós conseguimos alocar aqui o ponto A, por exemplo, ó, que tem x igual a 6, aqui, valendo 6, ponto A, y igual a 0, tá? E daí, se a gente olhar aqui, o ponto C, ele tem y igual a 6 e x igual a 0. Então, mais ou menos por aqui, né? Temos o 6 aqui para o y, esse seria o ponto C. Tá? E aí, o que ele está dizendo? Existe um ponto B que é equidistante desses dois pontos. Ora, se nós pensarmos aí, nós já verificamos de outras experiências, que para ser equidistante não tem que ter a mesma distância. Logo, ele é um ponto que passa por aqui assim, ó. Ele está nesse segmento, né? Ele é um ponto que pode estar por aqui, ou ele pode estar por aqui. Nós não sabemos, tá? O que importa, de fato, é que essa distância aqui, ó, seja a mesma dessa, tá? Ou essa seja a mesma dessa. E assim por diante. Então, o que nós verificamos? Que, independente do jeito que nós pensarmos aqui onde está esse ponto, né? Esse ponto B, nós temos aqui a seguinte configuração. Ao observar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo 6, né? 6 aqui, 6 aqui, aqui um ângulo reto e aqui a distância de C até A, nós observamos que para ser equidistante, né, esse segmento aqui, ele acaba sendo a mediana, mediatriz e bissetriz desse triângulo isósceles. Veja que esse triângulo é isósceles, 6 e 6, né? E ora, se é a bissetriz, né, nós temos aqui um ângulo de 45 e outro ângulo de 45. Se esse ângulo é de 45, nós estamos lidando com um segmento que pertence à função identidade. E a função identidade pega um x e leva num y igual ao x. Por isso até o nome identidade. Então veja que se a entrada do ponto B for 3, a saída dele vai ser 3 também. Então, sem fazer conta, investimos aí uns 2 minutinhos para poder mostrar isso geometricamente, para que em outro momento você não precise, né, de todo esse raciocínio. Então, nós temos a entrada 3, saída 3, letra C. Agora, você também pode pensar nisso aqui tudo como algebricamente, né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, deixa eu limpar a tela aqui. Nós temos aqui a seguinte possibilidade, veja. A distância de A até B deve ser igual, né, algebricamente igual, à distância de C até B. Então, vamos escrever isso. Ó. A distância de A até B, né, então é equidistante, deve ser igual à distância de C até B. Isso o desenho também nos indicava, mas algebricamente como é que nós substituímos isso? Olha, a distância de A até B, raiz quadrada de x de B, menos x de A, ao quadrado, mais y de B, menos y de A, ao quadrado. Né? Terminando aqui a raiz, ó. Pronto. Igual a distância de C até B. É claro que eu estou fazendo a parte algébrica inteira aqui, né? Mas você pode já ir substituindo. Então, nós temos aqui raiz quadrada de x de C menos x de B ao quadrado mais y de C menos y de B ao quadrado. E agora nós voltamos aqui aos pontos, né? Foram fornecidos para capturar as informações e substituir. Repare antes disso que é possível cortar aqui, já cancelar a raiz, porque ela está aí em ambos os lados. E aí, vamos à substituição.
nós temos aqui, ó, o x de b. Então vamos voltar lá, o x de b é 3. 3 menos o x de a. Tá, então o x de a é 6. Fechou aqui, ao quadrado. Mais y de b. Então veja, o y de b é o bzinho ali, ó. Menos o y de a, que é 0. Ao quadrado. Igual x de c. Né? Então, x de c é 0. Menos o x de b. O x de b é 3. Ao quadrado. Mais y de c, que é o b, perdão, y de c é 6, menos o y de b, agora sim o bzinho, né? Ao quadrado. Prontinho. Vamos fazer essas continhas, veja, você tem 3 menos 6 resultando em menos 3 ao quadrado. Insisto, você já pode colocar a resposta diretamente. Aqui você tem b menos 0, que é b ao quadrado, igual 0 menos 3 resulta em menos 3 ao quadrado, mais 6 menos b ao quadrado. Você pode desenvolver, por enquanto eu vou deixar quietinho assim, tá? Bom, menos 3 ao quadrado, nós temos 9, mais b ao quadrado, igual, veja, 9 aqui, mais... Aí agora eu vou desenvolver isso aqui, veja, 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes 6, 12, vezes b, 12b, mais b ao quadrado, quadrado segundo, né? E aí temos aqui o desenvolvimento desse quadrado. Beleza, vamos lá. 9 de um lado e 9 do outro, posso cancelar. B ao quadrado de um lado, b ao quadrado de outro, posso cancelar. Então, repare que nós ficamos aqui com o seguinte. 36 igual a menos 12b. Veja que eu posso jogar mais 12b dos dois lados, ou se você preferir passar o menos 12b para o outro lado, e ele fica positivo, igual a 36, que sobrou ali, correto? Bom, faço aqui então a divisão pelo 12, passo o 12 dividindo, se você preferir, 36 dividido por 12 dá 3, tá vendo? Então, b igual a 3, e é isso. Beleza? Então, vimos aí algebricamente, geometricamente, né? Lembramos até da função identidade. Ok? Note aí uma observação. Repare que eu escrevi aqui a distância de C até B, né? E aí, na hora de subtrair aqui, eu comecei por C e depois por B. É muito comum você começar pelo final e o inicial aqui subtraindo, né? Mas a distância de C até B e a distância de B até C é sempre a mesma, né? Olhar do início para o fim ou do fim para o início, se é que nós podemos dizer dessa maneira, nós vamos ter a mesma distância, tá? Então, não há problema nisso que foi escrito aqui para esse caso, ok?